você ouvinte que está nos acompanhando. Este é o programa Debate Aberto e hoje nosso tema é as eleições de 2014, a questão política. Estamos com o Odilo, que é arquiteto e líder político da região, o Elano, que é professor e líder político também. Então nós estamos falando sobre todo esse cenário político atual do Brasil, mas também direcionando um pouco para a nossa realidade. O Odilo foi candidato a prefeito da cidade de Russa, onde nós residimos atualmente, né? E foi uma campanha muito conturbada, né, Odilo, aqui na nossa região. Inclusive a campanha do PT, da qual você foi o representante, né, como candidato a prefeito da cidade. Muitos disseram que foi uma campanha derrotada pelo fato de não ter sido eleito como prefeito. Mas como você vê o processo eleitoral, particularmente da campanha de 2012 aqui para prefeito de Russa? Eu vejo como uma etapa. Nós vencemos uma ditadura militar no Brasil, as lutas sociais venceram a ditadura militar. Não havia eleição para prefeito de capital, não havia eleição para uma série de cargos de federal, não havia eleição para presidente da República, mas nós não vencemos totalmente ainda os vícios que transformam a política brasileira numa coisa suja como ela é. Nós não vencemos, por exemplo, os limites de gastos em campanha e o financiamento público de campanha. Outro dia, conversando com um amigo meu que mora na Espanha, ele ficou assustado quando eu disse para ele que aqui no Brasil uma empresa pode dar dinheiro para o político ser candidato e inclusive que essas empresas às vezes fazem o cara ser eleito, né? Ou agiotas emprestam dinheiro para candidatos a prefeito, que depois de eleito vão pagar 3, 4, 5, 6 vezes o valor emprestado. E que de certa forma não é muito estranho para a nossa realidade, não é a realidade que você vê na quase totalidade dos municípios brasileiros, de uma maneira geral, do município do Ceará, e Russas também se enquadram nesse mesmo processo. E, ora, se eu sou eleito com dinheiro do empresário, eu vou representar quem quando estiver na prefeitura? Eu vou representar o povo que votou em mim, ou vou representar o empresário que financiou minha campanha. Então, o que nós fizemos aqui em Russas foi o cumprimento de uma etapa, porque nós acreditamos piamente de que a população vai amadurecer do ponto de vista da compreensão da política e vai entender que uma eleição municipal ela tem que ser fundamentada em propostas, em projetos, e não em quem faz mais show, de quem paga mais gasolina de carro, para quem faz mais festa, para quem distribui mais dinheiro, para quem distribui material de construção, porque esse tipo de política é que está deixando o país no atraso. Políticos que se elegem desta forma, eles, na hora que recebe os 111 milhões que a prefeitura está recebendo por mês hoje, ele vai, por ano, ele vai obrigatoriamente atender aos seus financiadores em primeiro lugar, para depois atender o povo. É essa eu acho que a grande mensagem que nós deixamos nessa eleição é que esta forma de escolher o candidato, baseado no volume de propaganda que ele faz, baseado no volume de dinheiro que ele gasta na campanha, que aqui em Russas, na nossa campanha, os nossos adversários gastaram 50 vezes mais do que nós gastamos. E isso conduz fatalmente a um vício no processo, onde o eleito, tanto seja ele eleito vereador, seja ele eleito prefeito, ele vai assumir os compromissos muito mais com quem banca a campanha dele do que quem não banca. Então eu acho que, nesse sentido, nós fizemos o exercício de cidadania. A luta política, ela é como o sol. O sol nasce todo dia, então quem acredita, quem tem uma clareza do que a política representa, tem que ter também essa perseverança, essa humildade, essa perseverança. Como o sol nasce todo dia, a nossa luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, por uma prefeitura mais transparente, que não empregue um monte de parentes, uma prefeitura que preste contas regularmente da sua gestão para a população. Seja transparente. Uma prefeitura com transparência, uma prefeitura que tenha projetos para o futuro, e esses projetos sejam debatidos com a sociedade. Essa é a contribuição que eu acho que nós
estamos dando, vamos continuar dando, e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a sociedade irá amadurecer e vai perceber que eleição não é como um campeonato de futebol, não é se eu sou Ceará ou se Fortaleza, você Fortaleza até morrer. Não. Na eleição você está decidindo o seu futuro. Não é um jogo de poderosos, não é uma luta de poderosos, mas sim é um momento de decisão onde a gente tem que pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos. E eu acho que esse é o grande desafio, né, Elano, que o Dilo comenta, de fazer com que a população, ela, ao escolher o seu candidato, ela não escolha um candidato só, escolhe um projeto político. Muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas a se apadrinhar, né, toda aquela questão historicamente da política do coronelismo que tem, né, se apadrinhar pessoas sem ter presente diante delas que atrás daquela pessoa existe um projeto político ou não existe um projeto político. De Né? fato. Realmente, e esses problemas, eles perpassam também pela proposta que você tem de reforma política. O país ele precisa avançar também no aspecto político. E esse avanço, de fato, ele deverá vir com uma reforma política, que hoje está sendo proposto que seja realizada uma constituinte exclusiva para debater e construir. Proposta da presidência Dilma. Isso. E uma proposta antiga dos partidos, desde que eu comecei a militar, a ser um militante do PT, que a gente defende que a forma de fazer política no Brasil deve ser modificada. Não tem sentido campanhas milionárias, campanhas onde o empresariado é que define o resultado das eleições pela quantidade de dinheiro que colocam e depois vão governar. Né? Hoje o Partido dos Trabalhadores ele rompeu na presidência da República, rompeu um pouco com esse sistema, mas esse sistema é dominante nas outras esferas, porque para a presidência da República pesa um pouco mais o voto de opinião. Exatamente. Mas é predominante nas outras esferas municipais.